Sabe, uma das perguntas que todo mundo se faz desde sempre é: o que acontece com a gente depois que morremos, né? Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar na doutrina católica para entender um ponto bem específico e super importante: o tal do juízo particular. Pois é, a pergunta é essa mesmo. O que acontece no exato momento da morte? A gente não está falando lá do fim dos tempos, não. A gente está falando daquele instante singular, pessoal, quando a vida aqui na Terra acaba. E olha, a doutrina católica tem uma resposta bem específica para esse momento. Então, vamos lá. Essa resposta começa com a ideia de um julgamento que, bom, não perde tempo. É algo que acontece na hora, para cada um, de forma totalmente individual. Vamos entender como é que isso funciona. Olha só essa definição oficial do catecismo. Ele descreve o juízo particular como esse ato imediato em que a alma recebe sua retribuição. E a palavra-chave aqui é exatamente essa: imediatamente. Não tem um tempo de espera, sabe? Não tem aquela ideia da alma ficar dormindo. É um encontro direto com Deus. Ué, mas espera aí. Então existem dois julgamentos? É uma boa pergunta. A resposta é meio que um sim e um não. Para a gente que vive aqui no tempo, um dia depois do outro, a igreja faz essa distinção para a gente conseguir entender, sabe? Tem o particular, que é individual e imediato, e o final, que vai ser coletivo, lá no fim dos tempos. Mas para Deus, que está fora do tempo, na eternidade, é como se tudo fosse um único ato de justiça. Ok, se tem um juízo, tem que ter um critério, certo? Qual é a régua? Com base no que a alma é avaliada? A resposta, olha, é ao mesmo tempo super simples e de uma profundidade enorme. E tá aqui o ponto central. O critério não é tipo um checklist de regras. Fez isso, não fez aquilo. Não. O catecismo diz que a nossa vida é colocada em relação a Cristo. No fundo, a grande pergunta do juízo particular é essa: o quanto a vida que se viveu se pareceu com a vida de Jesus? E como isso funciona na prática? Bom, a vida dos santos dá um bom exemplo. Cada santo, do seu jeitinho, reflete uma faceta de Jesus. Um imita Jesus como mestre, outro como missionário, outro no seu cuidado com os doentes. A vida deles é basicamente o evangelho colocado em prática. Eles mostram que isso é possível. E toda essa ideia se amarra com outro pilar fundamental da doutrina. A fé cristã é muito clara. Existe uma única oportunidade, uma única vida para se fazer as próprias escolhas. E a base para isso vem direto da Bíblia. Olha o que diz a carta aos Hebreus, é bem direto ao ponto. Está determinado que se morra uma só vez, e depois disso vem o juízo. Isso estabelece um princípio fundamental. Essa clareza, claro, coloca a doutrina cristã em contraste direto com outras crenças, como a reencarnação, a ideia de morrer e voltar várias vezes para ir melhorando aos poucos. Bom, segundo o ensinamento cristão, isso é incompatível com a noção de que esta vida é a única e decisiva. E talvez o exemplo mais poderoso disso seja a história do bom ladrão, ali na cruz. Jesus não diz para ele: olha, na próxima vida você melhora. Nada disso. Ele diz: hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa promessa de um destino imediato reforça demais a ideia do juízo particular. Beleza, entendido que o juízo é imediato, mas quais são os possíveis resultados, quais são os destinos para a alma? A teologia católica aponta para 3 possibilidades. Então vamos lá. Os possíveis destinos são o céu, que é a união total e imediata com Deus, o inferno, que é visto como uma autoexclusão definitiva, e o purgatório, que é um estado intermediário e temporário de purificação. E olha, entender o purgatório é fundamental. Não é uma segunda chance, tá? É uma purificação para quem já está salvo. É a misericórdia de Deus agindo como uma última limpeza, sabe? Tirando as manchas que o pecado deixou, preparando a alma para a santidade total que é necessária para ver Deus. E de onde vem essa ideia? Uma das bases que a igreja aponta está no Evangelho de Mateus, quando Jesus menciona que certos pecados não serão perdoados nem neste mundo, nem no outro. A igreja interpreta isso como uma indicação de que algum tipo de purificação pode sim ocorrer após a morte. Certo, agora vamos juntar todas as peças. Talvez a ideia mais impactante sobre o juízo particular seja esta: ele não é uma surpresa. Ele é, na verdade, uma consequência. Esse trecho do catecismo é profundo. Nossa vida na Terra é o tempo que temos para decidir. É o período para aceitar ou para rejeitar a graça de Deus. A morte, então, sela essa decisão. E aí chegamos ao ponto crucial de tudo isso. O julgamento não é Deus impondo um veredito de fora.
É, na verdade, Deus ratificando a direção que a própria pessoa escolheu, com seus atos, sua fé, seu amor, ao longo de toda a vida. A escolha é nossa. Isso nos leva à reflexão final, né? Se o destino eterno é só a confirmação das escolhas feitas em vida, a pergunta mais importante talvez não seja sobre o futuro, mas sobre o presente. Que escolhas estão definindo a trajetória de cada um hoje?